para entender um pouquinho melhor esse assunto, a gente vai receber agora ao vivo aqui no Olhar Digital News o professor Álvaro Machado Dias, que é pós-doutor em neurociências e professor da Unifesp. Deixa eu colocar aqui o professor Álvaro, o professor doutor na nossa tela. Vamos lá. Olá, boa noite, professor Álvaro. Muito obrigada pela sua participação. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá, Marisa. Eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui com você. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho, não é, doutor Álvaro? Como nós falamos agora há pouco aí na reportagem, essa inteligência artificial examina a atividade cerebral do indivíduo para produzir uma música com base no que o indivíduo tinha ouvido. A nossa atividade cerebral tem essas assinaturas, digamos assim, que podem mesmo serem lidas? Tem, e na verdade o que é curioso é que esse estudo é mais um ligado ao tipo de inteligência artificial que está na base do ChatGPT e também do Stable Diffusion, Midjourney e outros desses algoritmos que constroem ou texto, como no primeiro caso, ou imagem, como nesses dois últimos exemplos que eu dei. Parece que não, mas tem tudo a ver com esse momento da tecnologia. Agora, como exatamente é feita essa leitura, né? Fica aqui assim uma curiosidade. Como é feito um estudo, por exemplo, como esse? É o seguinte, primeiro, algumas pessoas, tá, no caso desse estudo específico foram 5, são submetidas a um exame de ressonância magnética funcional, que é, na máquina de ressonância, um tipo de registro que mede a perfusão sanguínea de uma área e outra e assim por diante, conforme uma atividade cognitiva é realizada. No caso, a atividade é escutar música. Um grupo pequeno, bem definido de músicas é exibido no fone, é apresentado para esses sujeitos que estão dentro da ressonância. Um sujeito ouve muitas vezes as mesmas músicas, muitas. E com isso, muitos registros são feitos. Essas músicas não são simplesmente usadas puramente para estimular esses sujeitos. Em paralelo, é feita a chamada anotação, ou seja, é registrado em linguagem natural, na linguagem que a gente fala, quais são as características da música. Então, se a música é mais triste, se a música é feliz, se é uma música no gênero tal ou no outro gênero, e assim por diante. Em seguida, com essas características todas, o que é feito é que um algoritmo do tipo ChatGPT, um que foi construído especificamente para isso, é alimentado com as imagens do cérebro, os registros de ressonância e também com esses textinhos que dão a referência da música a partir da descrição. Desta combinação nasce a capacidade do algoritmo, primeiramente, identificar que música a pessoa está escutando. Ou seja, a história não começa na capacidade de criar música, ela começa na capacidade de identificar, não com 100% de certeza, mas com uma boa dose de eficácia, que tipo de música a pessoa está escutando. A partir dessa habilidade é que é generalizada uma segunda capacidade, que é assim, tá bom, já que são essas as características que geram esse tipo de música para essa pessoa específica, e assim para uma segunda, uma terceira e lá vai, como que seria uma nova música triste, uma nova música feliz, uma nova música nesse gênero ou no outro? E é assim que é feito o estudo. Agora, o objetivo desse estudo foi compreender como o cérebro processa a música, por exemplo, e até mais. O que a ciência já sabe a respeito disso, professor Álvaro? O nosso gosto musical tem alguma participação direta com o nosso cérebro? Sem dúvida, eu diria assim, todas as nossas preferências culturais são baseadas em memórias e também em tendências intrínsecas nossas. Então, por exemplo, pessoas que têm assim, vamos assim, são mais agitadas, ou, por exemplo, num determinado momento da vida em que tem mais energia, vão preferir músicas mais agitadas, e assim por diante, tá? Então você vê, música infantil, raramente, por mais que os adultos queiram expor as crianças à música clássica, a criança raramente vai escolher espontaneamente ouvir isso, ela vai escolher, sei lá, Piuí e Abacaxi, que tem uma coisa assim, né, festiva. Então, a música tem um componente pessoal,
E tem esse componente que é muito mais importante, que é culturalizado. De ambas as formas, há um registro na memória de longo prazo e também, assim, eu acho que o que é muito importante há um uso da música para comunicação emocional. Então, a música comunica alguma coisa e ela também é usada pela gente, tanto para gerar socialmente uma atmosfera emocional específica, quanto para nós mesmos, quando estamos buscando complementarmente uma emoção, entrarmos em contato com ela. Então, de todas essas maneiras, o ponto central é o processamento cerebral, isso eu acho que é bastante claro, mas a gente não pode esquecer. Esse processamento, apesar de a gente falar dele assim, ele vale para todo mundo, para cada pessoa é um pouco diferente. Tanto é assim que num estudo como o que foi feito lá pelo grupo japonês, não há transferência de conhecimento. Não é porque eu consigo decodificar como num cérebro a música triste, a música feliz, etc. e tal, funcionam, que eu posso dizer que no cérebro de outra pessoa vai funcionar exatamente igual. Agora, professor Álvaro, como o senhor imagina esse estudo, até nessa leitura da mente, digamos assim, quais são os benefícios e as diferenças, né, que esse estudo pode fazer no futuro? Ou seja, qual é o limite para essa aplicação? Olha, assim, eu vou começar pelas questões sombrias, né, porque eu acho que elas sempre motivam mais as pessoas, né? Todo mundo gosta de falar disso. Gosta e também tem medo, vai. Olha só, os próprios autores são taxativos e eu concordo totalmente que há zero risco disso virar uma leitura cerebral distópica. Essas paranoias são divertidas, mas não tem nenhuma chance disso acontecer porque não há transferência, como eu estava dizendo. Ou seja, eu preciso de horas de ressonância de um cérebro para entender como uma pessoa decodifica informações, para, a partir disso, tentar construir músicas na mesma linha, simplesmente usando essas anotações. Tá, é assim que essa pessoa entende música triste? Então, já que culturalmente música triste quer dizer isso aqui, é isso aqui que eu vou construir. Portanto, não há transmissão alguma, não há nenhuma chance de a partir desse tipo de tecnologia, se construir um leitor universal do cérebro das pessoas e assim por diante. Do outro lado, eu acho que importa saber assim, tá bom, mas e o que a gente pode fazer em termos construtivos, em termos positivos com isso? Eu vejo duas coisas. Primeira está fora das neurociências. Olha só, esse é mais um exemplo de aplicação de algoritmos generativos, algoritmos tipo ChatGPT. E ela é uma que é legal porque ela está falando diretamente daquilo que emerge da nossa subjetividade. Então, me interessa a ideia de que você pode aplicar uma tecnologia que, a princípio, ela só está baseada, sabe, em informações da internet, coisas que foram, assim, vamos assim, reservadas, né? Se tornaram parte desse grande reservatório humano a partir do trabalho de muitas pessoas para olhar um indivíduo só, para criar, para decodificar especificidades do Isso é muito poderoso. Como é o inconsciente de uma pessoa, como as pessoas sonham e assim por diante. Isso tudo está na linha que a gente espera poder decodificar usando algoritmos generativos que são de reconstrução e podem ser teoricamente usados, na verdade, na prática também, para reconstruir sonhos. É a mesma lógica que essa da música. Fora disso, do ponto de vista das neurociências, o que eu vejo que um estudo desses mostra é justamente a antítese do medo distópico das pessoas. Justamente um estudo desses prova que o cérebro de cada um funciona de um jeito. Se eu processo música de um jeito, não quer dizer que você vai processar do mesmo e assim por diante. Isso eu acho que é legal. Em termos humanos, é bem valioso a gente ver o valor do Certeza. Bom, pessoal, conversamos com Álvaro Machado Dias, que é pós-doutor em neurociências e professor da Unifesp. Muitíssimo obrigada pela sua participação, professor Álvaro. Espero poder contar com a sua presença aqui mais vezes. Claro, com o maior prazer. Essa não é minha primeira, nem será a última. Obrigadão, Marisa, e todo mundo aí que nos viu e nos escutou. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Interessantíssimo. Não, pessoal, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse papo gostoso com o professor Álvaro sobre neurociências. Bem bacana.